Bom, eu sou o Marcelo Small, do canal Pense Celestial, e hoje eu vim aqui falar para você. Sim, é para você. E hoje eu gostaria de falar sobre Jó. É uma história impressionante, mas sempre quando eu leio Jó, quando eu estudo Jó, eu não consigo parar de pensar numa citação que em 2018, abril de 2018, o presidente Russell M. Nelson ele falou para a gente. Ele disse o seguinte: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Notem que tem uma palavra aí interessante, a influência constante do Espírito Santo. Conseguem imaginar Jó sem ter a força que vem dos céus? Conseguem imaginar Jó sem as orações? Como é que ficaria a sua cabeça, já que ele perdeu tudo? Eu fiz um resumo aqui interessante sobre a vida de Jó, que eu queria compartilhar com vocês. É uma história do Antigo Testamento, do Velho Testamento, muito conhecida, muito famosa, e eu acho muito interessante as narrativas. Elas têm uma narrativa mais profunda, sobre o sofrimento, a fé e a justiça divina, porque também é uma história de justiça, porque depois tudo é restituído para Jó, É engraçado que, se você pensar bem nessa história, eu queria deixar essa pergunta para vocês. Já repararam que tudo que Jó tem e que ele perde, na verdade, tudo é dobrado? O gado, as terras, tudo é dobrado, menos os seus filhos. Ele recebe a mesma quantidade. Por quê? Porque ele nunca perdeu seus filhos. Nossos filhos são nossos. Aqueles que são fiéis a Deus terão sua família para a eternidade. Isso é uma grande promessa que nós temos. Mas olha só, ela está registrada no livro de Jó, obviamente, e Jó ele morava ali na terra de Uz. Ele era conhecido por ser um homem muito rico. Ele era muito rico mesmo, um dos mais ricos daquela nação. Ele era completamente íntegro, reto, temente a Deus e se desviava constantemente, quase sempre, do mal. Eu adoro isso porque fala: Jó se desviava do mal. Ele era um homem reto, ele sempre estava lá querendo agradar a Deus e ele se desviava do mal. Nós nos desviamos do mal, irmãos, ou muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis, aí depois ficamos lá suplicando ajuda porque nós nos colocamos em situações complicadas, Então pensem nisso, se desviem do mal. Tem muito mal na nossa época, nessa época difícil que nós estamos vivendo. O mal está solto, está à espreita, e não podemos deixar ele entrar nas nossas casas. Precisamos orar e vigiar constantemente, Ele fala, ele morava na terra de Uz e tinha muitos bens, Tinha muitas terras. Hoje seria provavelmente o homem do agro. Não sei se aqui no Brasil eu ia gostar muito dele não, mas enfim, O desafio e muito interessante que fala que Satanás, ele nas escrituras, Fala que Satanás, ele falou para Deus que Jó, ele era um homem muito justo e fiel, porque ele era muito próspero. Então nas escrituras falam que Deus permitiu que Jó fosse tentado e provado por Satanás, Mas só que Deus falou para ele, segundo que diz que existiu esse diálogo, que você pode tirar tudo dele, menos a vida. E foi bem o que aconteceu, Os seus filhos morreram num desastre, ele perdeu tudo, Entre aspas, não perdeu a família. Seus rebanhos são destruídos e roubados, e ele é acometido por feridas dolorosas, Foi o corpo inteiro. Quando falo que ele não perdeu a família, porque eu sempre falo, a família é nossa, Mas, assim, o que eu mais acho interessante nessa história de Jó é que em nenhum momento ele blasfema contra Deus, mesmo tendo perdido tudo, Ele não blasfema, ele blasfema o dia que ele nasceu, ele fica magoado, ele fica triste, normal porque é ser humano, mas ele nunca abandona a sua fé. Fala que ele chora também, mas nunca abandona a sua fé. E olha só que coisa interessante que eu quero falar para vocês, como é importante os amigos, Escolher bons amigos. Jó, ele tinha 3 amigos que eu anotei aqui: Elifaz, Bildade e Zofar. E em vez de eles falaram para consolar Jó, mas depois eles falaram para Jó que aquilo estava acontecendo com ele porque ele estava sendo castigado por Deus. Em nenhum momento eles pensaram que ele podia estar sendo provado. Não conhecem muito bem a maneira como Deus ele age, porque muitas vezes a gente acha que
só porque está acontecendo alguma coisa muito ruim na nossa vida, ou muito difícil, a gente já acha que não, é porque eu fiz alguma bobagem. Não, o Senhor está testando, provando nossa fé. Nós fomos enviados para essa vida para isso, né? Esta vida é o tempo para nós se preparar para o encontro com Deus. Então nós vamos ser testados e provados, e os provaremos para ver se eles serão fiéis. Isso é a Escritura, né? E tem muitas escrituras na Bíblia, no livro de Mórmon, nos livros corânticos, que falam sobre isso. E eu queria compartilhar algumas com vocês para a gente poder pensar e refletir sobre elas. Tiago 1, de 2 a 4, ele fala: meus irmãos, eu vou fazer um resumo, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Olha só que coisa interessante. A prova da sua fé na hora da tentação, da provação, da dificuldade, vai fazer você ser mais paciente. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Já em Romanos 5, de 3 a 5, fala: nós gloriamos nas tribulações. Ou quem se gloria na tribulação, né? Paulo está falando aqui: nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Mais uma vez, muitas vezes a gente pede a Deus: me ajuda a ter paciência. Acontece que a gente tem um monte de problema. É assim que Deus age, muitas vezes nos ensinando dessa maneira. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança nos traz, né, muita felicidade. E a esperança não traz confusão, né? É interessante essa escritura. 1 Pedro 4, de 12 a 13, fala algo muito interessante também que eu selecionei. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Todos nós seremos provados e testados. Todos nós vamos passar pelo Getsemane. Todos nós vamos ser lançados entre os leões. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Quando eu falo lançados nos leões, nós vamos passar por testes para ver se nós temos fé realmente em Jesus Cristo, se nós amamos essa obra, esse evangelho, se nós vamos continuar. E aí, quando eu falo disso, estou falando de doença, de provação, de muitos problemas. Mas se você se manter fiel, vamos ter uma coroa de vida eterna. Isso é que é o mais interessante. Ele fala: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Se Cristo passou por tudo isso, foi humilhado, perseguido, acusado injustamente, foi morto, por que nós temos que reclamar? O Cordeiro perfeito, sem mácula, nunca fez mal a ninguém, nunca levantou uma espada. João 16:33 fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já está falando que não vai ser fácil para ninguém, entendeu? Todo mundo vai passar pela provação, mas é como você passa por ela. Ela te torna mais forte, ou você fica amargo quando você perde alguém, ou quando você tem uma doença, ou quando você acontece alguma coisa com algum familiar teu. Você fica mais fraco, você fica amargo, ou você fica mais forte. É isso que a gente precisa pensar. As provações, as dificuldades, as tentações, tudo que acontece na nossa vida tem que nos fortalecer espiritualmente, aumentar a nossa fé, aumentar o nosso testemunho e fortalecer o nosso espírito. É só buscando Ele mesmo. É só Deus que nos ajuda a passar por todas essas coisas. Sem Deus não conseguimos. Sozinho não somos ninguém. Somos fracos. Somos completamente fracos. Eu acho muito interessante em 2 Nef 2:11 fala: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se não fosse assim, a retidão não poderia ocorrer. Sempre vai ter oposição na nossa vida. Nunca vai ser diferente. Mas, olha só o que Éter fala em Éter 12:27. E se os homens vierem a mim, lhes mostrarei sua fraqueza. Então, se nós buscarmos Deus, Ele vai nos ajudar no momento da nossa fraqueza, vai nos mostrar nossas dificuldades, nossas fraquezas, onde nós temos que melhorar. E nós precisamos fazer isso urgentemente. Aí ele fala aqui também em Mosias 23, 21, 22. Todavia o Senhor vê por conveniente afligir o seu povo, se Ele prova sua paciência e fé. Olha só, para Ele é conveniente afligir e deixar seus filhos passarem por dificuldades, para ver a sua paciência e a sua fé. Seremos testados, irmãos, todos nós. Ninguém vai passar em branco. Eu gosto muito de uma escritura que fala: bem-aventurados que são fiéis em minhas tribulações. Está lá em Doutrina e Convênios 58, de 2 a 4. Pois grande será a sua recompensa. Eu amo quando fala de recompensa. Depois de muita tribulação vem as bênçãos. Então, depois de muitas provas, dificuldades, as bênçãos virão. Se não vierem aqui nessa terra, virão nos céus. E o mais importante é o que tem lá nos céus nos esperando.
meu foco são os céus. Eu miro os céus o tempo todo. É para lá que eu quero ir, é para lá que eu quero receber a minha recompensa. Não busquem recompensa dos homens. Sinceramente, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que vem do homem, sabe? Procurem Deus sempre, guardem seus mandamentos, façam tudo por Ele, somente por Ele, para a glória dEle, só por a glória dEle. Entendeu? Não importa o que os homens pensam de nós, isso para a gente tanto faz. Então, eu queria que a gente pudesse refletir sobre isso, né? Segundo o NEF 2:11 fala, é necessário que haja uma oposição em todas as coisas, e essa oposição vai acontecer na nossa vida o tempo todo. Desde o início, quando a gente nasce, sempre vai ter oposição na escola, no trabalho, na igreja, e a gente precisa vencer essa oposição. O maior opositor que nós temos é o inimigo de toda a justiça, que é Satanás. Ele vem para poder nos destruir. Ele quer destruir nossa alma. E nós não podemos deixar, temos que lutar por ela. E temos que nos apegar a Deus e a Jesus Cristo. E temos o Espírito Santo como Consolador. Lembra aquele finalzinho que eu falei? O consolo e a influência constante do Espírito Santo. O presidente Roosevelt Nelson nos aconselhou. Precisamos buscar o Espírito Santo o tempo todo. Então orem o tempo todo na sua mente, no seu carro, né? Orem na sua casa, façam 3, 4 orações, não importa. Nas Escrituras, orem no meio da leitura das Escrituras, ore com a sua família, ore sozinho, vá ao templo semanalmente ou quinzenalmente, mas vai buscar conforto, consolo e proteção, porque o Senhor está de braços abertos para te fortalecer e te ajudar a passar por todas as provas desta vida, porque Ele vive, Ele está voltando, Ele nos ama e Ele quer nos ajudar. Pense celestial, permita que Deus prevaleça, sejam caridosos, virtuosos, para que nós possamos ser abençoados. Eu sei que Ele vive. Por favor, curta o nosso canal, deixa lá comentários, perguntas, compartilhe com quem você ama. Ele vive e eu deixo essa mensagem com vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo.